Bom dia a todos, estamos juntos novamente para meditarmos na palavra de Deus. Nada mais propício do que para os dias os quais nós estamos vivendo. Nós precisamos constantemente meditarmos na palavra de Deus, renovar a nossa mente. O apóstolo Paulo nos diz, olha, pensai nas coisas que são de cima, que nos trazem o que? Esperança, ânimo, fortalecimento e coragem para prosseguirmos nos dias maus, nos dias obscuros. Né? E graças a Deus que nós vemos isso na palavra de Deus em várias passagens bíblicas, as quais Deus nos deixou. Olha, vou estar convosco todos os dias, mesmo que passares pelo vale da sombra da morte, eu vou estar ali com vocês. Se passares pelas águas, elas não vos submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Ou seja, Deus mostrando que ele vai cuidar, que ele vai guardar, que ele vai nos fortalecer, que ele vai nos abençoar, porque nós somos dele. Dele. Agora, nós vemos algo interessante, e eu quero falar sobre isso, sobre o discernimento. Termos esse entendimento, discernirmos o que está acontecendo, discernirmos, observarmos de como estamos, como está a nossa vida, a nossa família, a nossa vida espiritual com Deus. É muito importante termos esse discernimento, termos essa compreensão. Apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, verso 10, algo interessante. Olha, observe isso. No mundo existem muitas vozes. No mundo existem muitas vozes. Agora, Jesus, no livro de João, quando João escreve, ele diz o seguinte, Jesus falando, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Não são muitas, é uma, singular. E apóstolo Paulo fala de muitas, plural. Então, quando nós ouvimos muitas coisas, isso acaba trazendo o quê? Confusão. Um fala alguma coisa, outro fala outra coisa. De repente, nós começamos a ouvir muitas coisas, muitas vozes, muitas informações que acabam, na verdade, trazendo confusão. E Jesus, ele diz, não, vocês precisam ouvir a minha voz, porque a minha voz, ela vai direcionar, ela vai trazer paz, ela vai nortear a sua vida. Então é importante nós termos esse entendimento, esse discernimento que existe um conflito, e o inimigo, de forma muito discreta, ele tenta nos atrapalhar. Então a gente precisa ter esse entendimento, estarmos em Deus, porque a Bíblia nos diz que Deus ele vai manter em paz aquele cujo propósito está nele. Deus vai nos guardar, Deus vai nos manter. E o momento o qual o mundo vive hoje, o qual é o oposto. É agitação, preocupação, temor, medo. Então nós precisamos mais do que nunca termos o quê? Uma palavra chamada discernimento. E eu vou ler contigo o capítulo 5 do livro de Efésios, algo muito interessante para nós meditarmos. Deixa eu pegar aqui o meu ajudador aqui. Vamos lá, Efésios capítulo 5, tá? Verso 13 em diante diz assim, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo ele vai te iluminar. Olha aqui, Cristo vai trazer diretrizes. Cristo vai nortear as nossas vidas. Cristo vai dissipar toda a confusão das nossas mentes. Amém, meus queridos? Olha aqui, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Tá vendo? Vede prudentemente como andais.
não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias, eles são maus. Aqui há uma instrução da forma que nós temos que andar. Temos que ter entendimento, temos que ter discernimento, porque Cristo, ele vai nos iluminar. Ou seja, mas para eu tomar posse desta palavra, para esta palavra ter efeito em mim, eu preciso tomar uma posição, que é andar corretamente, não como nécio, né? Não como uma pessoa sem entendimento, para remir o tempo, ou para ter o discernimento, para ter a compreensão do momento, do tempo qual nós estamos vivendo, ok? Olha aqui, nós precisamos então ter essa sabedoria. Salmos capítulo 90. Salmos capítulo 90 justamente nos diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ou seja, eu preciso ter sabedoria que vem de Deus. É porque aqui nós lemos, Cristo ele vai nos iluminar. Jesus disse aos discípulos: se vocês não têm sabedoria, peçam o quê? A Deus, porque Ele vos dará. Então é algo que nós temos que tomar posse, é algo que nós temos que receber, que nos pertence. Nós temos que correr para Deus, para Ele trazer o discernimento, o entendimento nas nossas mentes, que às vezes estão um pouco confusas, né? Estão talvez neste momento de agitação. É o que nós precisamos, né? Então aqui, nós precisamos aprender o tempo corretamente e se mover de uma forma correta em Deus. E não de acordo com o que nós estamos vivendo nos dias. Eu tenho que ir para Deus, eu tenho que correr para Deus, porque Deus, ele é o meu refúgio, ele é o meu socorro. O salmista Davi escreveu o quê? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele responde: o meu socorro, ele vem do Senhor, que criou os céus e criou a terra, né? Então aqui nós vemos Efésios capítulo 5, no verso 15, ele nos orienta, ele nos dá uma instrução, ele diz o seguinte: olha, vede como vocês estão andando. Ele fala isso, vede como vocês estão andando, analisem a forma que vocês estão caminhando. E ele diz o seguinte: não andeis como nécios, não andem como pessoas que não têm o discernimento, que não têm entendimento, que não têm compreensão do momento, sem saber o que estão fazendo. Nós não podemos andar dessa forma, não podemos andar distraídos, não podemos viver de uma forma sem saber para onde estamos indo. Não podemos o que estamos fazendo ou vivendo, o qual tempo estamos adentrando. Nós temos que ter esse discernimento e ter esse entendimento. Agora, um texto muito interessante que nós embasamos isso. O livro de Lucas, no livro de Lucas, eu não vou ler o contexto todo porque é longo, mas depois você lê. Pega ali o livro de Lucas, capítulo 24, tá? E leia esse capítulo que você vai ver quão tremendo isso aqui, né? Nós vemos os discípulos, 2 discípulos que estavam, no caminho de Emaús. Olha aqui, é algo muito interessante isso, né? Eles estavam saindo, presta atenção, eles estavam saindo do propósito, eles estavam saindo de Jerusalém, que era a coisa correta a se fazer, devido à confusão, devido a não ter entendimento, devido a não ter o discernimento, eles estavam fazendo algo que era errado num momento muito importante. Por quê? Toda essa situação de Lucas 24 acontece depois que Cristo foi crucificado, né? Cristo foi crucificado. E todo mundo ficou atordoado. Puxa vida, nós críamos, ele era o homem que veio fazer a diferença, nós vimos muitos milagres, muitos acontecimentos, e de repente todos ficaram perdidos, confusos, não tiveram discernimento do tempo, não tiveram discernimento do momento qual eles estavam vivendo. Agora, eles estavam saindo, do propósito, o que a Bíblia nos diz? Que eles estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, estavam no caminho. E algo que eles não tiveram, então, o entendimento do momento. É muito importante, eles estavam saindo, então, do propósito. Estavam fora do propósito por não ter o discernimento do momento qual eles estavam. Vê, isso aqui é algo muito precioso, esse ensinamento aqui. É algo muito precioso esse ensinamento, né?
Então, eles não estavam entendendo, eles não tiveram uma compreensão, uma sabedoria. A Bíblia diz que os olhos deles estavam, não conseguiam ver. E Jesus aparece no lado deles e começa a conversar. O que está acontecendo? Ele fala, ué, você não sabe o que aconteceu? De onde você veio aqui? Tu não sabe o que aconteceu aqui? Aí eles começaram a conversar com Jesus e não tiveram o discernimento. Até que então, no decorrer da conversa, já é tarde, e eles convidam Jesus para ir para a casa deles. Escuta, já está tarde, né? Fique conosco aqui na nossa casa, né? Durma aqui conosco e amanhã você segue viagem. E Jesus se assenta na mesa com eles, parte, né, o pão, e quando isso acontece, eles têm então o discernimento. A Bíblia diz que os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus, que havia ressuscitado. E o que aconteceu? Nesse momento que eles tiveram então o discernimento, eles compreenderam, eles aprenderam a lição, eles voltaram correndo para Jerusalém para contar para os outros discípulos, que estavam aguardando, estavam no propósito, estavam no cenáculo. Eles retornaram e contaram, ou seja, então ali naquele momento eles tiveram o discernimento do tempo, do modo, o que estava acontecendo, que Jesus realmente era Jesus que havia ressuscitado, que apareceu para eles, Eu vejo aqui a bondade do Senhor. Olha que isso aqui foi lindo. O Senhor podia simplesmente, ok, você escolheu, você teve a sua escolha, não, mas o Senhor teve misericórdia. O Senhor foi até neles, conversou com eles, se assentou na mesa, partiu o pão, ei, gente, despertem, acordem. E isso realmente aconteceu. É uma história linda, eu acho essa história linda. Nós vemos a bondade de Deus. O Senhor não os abandonou, porque a Bíblia diz que eles estavam como ovelhas dispersas naquele momento. E o Senhor, o bom pastor, foi lá naquele momento, direcionou eles para o propósito, que era para ficar em Jerusalém, porque algo ia acontecer de uma forma tremenda, linda, O Espírito Santo ia descer sobre eles ali, ia ser algo maravilhoso que aconteceu depois, Então nós vemos essa história que relata a importância de nós termos esse discernimento, essa compreensão, E nós não podemos estar andando então como eles estavam no princípio, andando como cegos, Tendo a distração, estavam distraídos, perdendo o quê? O tempo e perdendo o propósito. Olha aqui, Jesus diz uma outra frase, um outro verso que Jesus disse, é muito interessante e nós precisamos tomar como base para as nossas vidas esse ensinamento também. O que Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 11. No livro de Mateus, capítulo 11, verso 16 e 17, diz o seguinte: mas a quem hei de comparar esta geração? Olha a pergunta que Jesus faz. É semelhante a meninos que estão assentados nas praças e gritam aos companheiros: nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentações e não pranteastes. Então Jesus está nos ensinando o que aqui? Que eles não tinham discernimento, eles não tinham entendimento dos tempos e das estações, o que estavam acontecendo. É isso que Jesus está falando aqui. Vocês não estão tendo entendimento, vocês não estão tendo compreensão. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertarmos para isso. A importância desse momento, queridos, e de buscarmos isso em Deus. Pedir esse discernimento a Deus. Momentos que nós estamos vivendo sobre a terra, que Deus está observando. Eu tenho falado muito isso, querido. Isso é algo, uma certeza que está queimando no meu coração, dentro de muitas outras, mas essa é uma delas, que nós estamos num teste. Nós estamos num teste, embora que todo esse mover está acontecendo mundialmente, um caos mundial, o Senhor está observando, os céus estão observando, os céus estão analisando
todas as coisas. Não se esqueça que Deus está observando e vendo tudo e nada foge do controle de Deus. E nós temos que ter esse discernimento, esse entendimento e buscarmos, estarmos em Deus, orarmos a Deus, liberarmos palavras de bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, trazermos esse discernimento até nós, para compreendermos por que, queridos, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Deus está só nos testando nesse momento, observando, e muitas coisas vão ser direcionadas em breve. Você pode ter certeza do que eu estou lhe falando. Muitas coisas vão ser direcionadas, muitas coisas vão acontecer. Deus vai mover de uma forma tremenda. Você precisa então ter agora o discernimento. Tem um verso que diz, e o Senhor, nós temos que converter o coração dos pais e dos filhos aos pais, ou seja, um momento de acerto, de arrependimento, de busca da nossa casa, que a nossa casa é a nossa igreja. A nossa casa é a igreja, porque nós vemos a palavra de Deus dizendo, ei, como você quer administrar, por exemplo, a casa de Deus, para embasar isso, como você quer administrar a casa de Deus se você não tem administrado bem a sua casa, se você não tem cuidado bem da sua casa, se a sua casa não está em paz, se a sua casa não está buscando Deus. O nosso exemplo, o primeiro exemplo é a nossa casa. O nosso primeiro exemplo é a nossa casa, nós temos que cuidar bem. Eu tenho falado muito aqui, às vezes nós estamos assentados na mesa, eu leio muito aqueles textos de Efésios, diz, olha, o marido tem que respeitar a esposa é o vaso mais frágil, filho, obedeçam aos vossos pais, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, ou seja, termos um discernimento, termos um conserto, temos um ajuste, dentro do que é primordial para Deus. Não adianta eu aparentar algo lá fora se a minha casa está uma bagunça, não adianta. Isso é um princípio, isso é um princípio, é uma regra, é um ensinamento, é um princípio bíblico que Deus observa. Lembram de Jó? Deus olhou de cima para a terra. Aliás, desculpa, Noé. Mas Jó também. E no caos que estava a terra, Deus observou e viu um homem que tinha um coração segundo a ele. Deus poupa Noé. Deus olha para a terra e vê Jó. E Deus fala para Satanás, observaste e viu meu servo Jó? Ou seja, Deus, queridos, ele observa tudo. São embasamentos, são princípios, não adianta nós querermos fugir disso, queridos. Nós temos que alinhar a nossa vida segundo os princípios de Deus. Jesus está voltando. Jesus, ele em breve vai buscar a sua igreja. E, queridos, existe uma eternidade em jogo. Existe uma eternidade em jogo. E qual é essa eternidade? Ou é céu ou é inferno. Não tem meio termo. Não existe. O que Jesus disse? Olha, porque você é morno, você não é frio e não é quente, eu vou vomitar-te da minha boca. Ou seja, não existe um meio termo, ou somos ou não somos. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce ou água amarga, não tem como, nós não podemos, não tem como fazer uma junção disso, Não, então nós precisamos ter esse discernimento e esse entendimento, que coisas sérias estão acontecendo nesse momento. Nós precisamos ter o discernimento, ter esse alinhamento, nós precisamos buscar, nós precisamos nos humilhar perante Deus, pedir a graça, a misericórdia, pedir perdão, ajustar os nossos corações segundo a vontade de Deus. Então, nós precisamos ter esse discernimento. Esse é o momento que está acontecendo para isso, queridos. Para termos alinhamentos, para coisas destravar nas nossas vidas, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, com a sua família, com o ministério. Isso é algo muito sério, um momento muito específico que Deus está trazendo para nós, Então nós precisamos analisar isso. Olha, Eclesiastes capítulo 8, verso 6. Eclesiastes 8, 6 diz o seguinte: porque para todo o propósito de Deus, existe um tempo e existe um modo. Esse verso aqui é muito tremendo. Olha aqui. Porque para todo o propósito, o livro de Eclesiastes 8, 6, existe um tempo para acontecer e existe um modo, a maneira que isso vai acontecer.
Então, por isso que nós precisamos ter justamente esse discernimento e esse entendimento dessas coisas, dos momentos que nós estamos vivendo. E eu quero deixar essa palavra com você e que você tenha esse entendimento, querido. Que você, eu tenho uma outra palavra que fala justamente sobre a inteligência, os elementos da oração. E dentro dos elementos da oração, nós temos o primeiro elemento da oração, que é o discernimento que nós estamos vivendo. O discernimento, termos o discernimento do momento que nós estamos vivendo, que é importante nós entendermos o tempo no âmbito espiritual, o qual nós estamos vivendo em Deus. Nós precisamos, a Bíblia diz que o homem espiritual, ele compreende as coisas do Espírito, mas ao homem natural essas coisas parecem loucura. Ou seja, então nós que temos o Espírito de Deus, nós precisamos ter esse discernimento das coisas espirituais, Nós precisamos entender o momento como pessoa, como família, ministério, ter o equilíbrio em tudo isso, nas nossas emoções. E quando nós temos o discernimento do momento que está acontecendo, nós vamos ter uma chave de uma oração eficiente. Nós vamos ter uma chave de uma oração eficiente, ou seja, uma oração inteligente. Na verdade, nós podemos então afirmar dentro desse contexto que quando eu tenho discernimento do tempo, do modo, do propósito, a minha oração ela é inteligente, não é uma oração sem propósito, não. Pelo contrário, uma oração inteligente que vai impactar, que vai mudar. Igual Jesus, quando ele estava orando, falando ao Pai, ele disse, Pai, é chegada a minha hora. Ou seja, ele teve o discernimento, ele teve o entendimento, ele teve a compreensão do momento. Ele declara, é chegado a minha hora. Então nós precisamos estar prontos, queridos, para cada etapa, para cada momento, para cada tarefa específica que Deus tem para nós. Entender que nós precisamos que cada tempo, que cada tarefa, que cada diretriz de Deus, ela vai demandar algo de nós naquele momento. Sempre que Deus está nos alinhando, Deus vai demandar algo de nós para aquele momento que Deus está fazendo. Então eu vou parar aqui, eu quero deixar esta palavra, essa reflexão, para compreendermos a importância do momento, do que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer. Nós precisamos ter esse discernimento do tempo, do modo, observarmos, não andarmos como nécios, buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Botar em ordem a nossa vida, a nossa casa, porque Deus tem coisas boas, coisas lindas para nós. Então eu quero nesse momento orar por você, orar pela sua casa, pela sua família, que Deus venha te alcançar de uma forma tremenda, que você venha ser surpreendido por Deus. Mas agora não se esqueça que existe um livre-arbítrio. Existe um livre-arbítrio. Eu vou permitir ou não. Eu que permito ou não. E Deus, ele vai respeitar este livre-arbítrio, a minha decisão. Preste atenção. Deus vai respeitar. Por isso que a Bíblia diz que eu tenho que buscar. Se o meu povo, se, há uma preposição, se, há um modo, há uma maneira. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se buscar a minha face, então eu os ouvirei do céu. Virei e sararei a sua terra. Pai, eu quero orar nesse momento por estas pessoas que estão me assistindo, me ouvindo e por todas que irão, Deus, assistir esse vídeo. Eu quero abençoar estas vidas, eu quero liberar uma palavra de direcionamento. Que a paz de Deus, quando estas pessoas ouvirem esse vídeo,
A tua paz possa invadir estes corações, estas casas, e que possa haver, Deus, diretrizes, mudanças, que possa haver arrependimento, conserto, que o teu Espírito, o Espírito Santo, que traz o entendimento, a revelação, que convence o homem da justiça e do juízo, venha operar sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, Pai. Eu quero liberar esta palavra, eu quero abençoá-los em teu nome, Senhor Deus. Em o nome de Jesus, e que milagres de restauração, de conversão aconteçam sobre vidas, aconteçam nessas famílias, pelo poder que é no nome de Jesus. Eu oro e te agradeço, Senhor, e eu te abençoo em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia, até o próximo. A paz de Deus.